Bom, chegou a hora de mergulhar direto nos dados. Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. O mundo dos arremates de veículos pode até parecer um quebra-cabeça gigante no começo, mas quando a gente coloca lado a lado as 4 principais plataformas do Brasil, Zeno Leilões, Loop, Milan e Freitas Leiloeiro, os números revelam uns padrões, bem surpreendentes. Em vez de ficar no achismo, cruzar esses dados concretos mostra exatamente qual plataforma dá o famoso match com cada perfil de comprador. Vamos clarear de vez o caminho para o melhor negócio. Nossa rota de hoje é bem direta e passa por 5 pontos essenciais. Primeiro, descontos e custos reais. 2, segurança e laudos técnicos. 3, reputação e fidelidade. 4, presença geográfica. E por fim, a definição do perfil de comprador. Começando pelo nosso ponto 1, descontos e custos reais, a hora da verdade financeira. O que realmente salta aos olhos logo de cara é o tamanho dessa vantagem competitiva. A Zeno Leilões lidera o pódio com um desconto médio enorme, de 31% sobre a tabela FIPE. É um salto que deixa a concorrência um pouco mais para trás. A Loop aparece com 26% e a Milan cola ali com 25%. Já a Freitas Leiloeiro fica na casa dos 24%. Essa diferença na porcentagem é, literalmente, o que vira o jogo na hora de fechar a conta. Mas olha só que detalhe curioso nessa verdadeira guerra de preços. Todas as 4 plataformas operam com a mesmíssima comissão fixa de 5%. E o que isso significa na prática? Significa que aquele desconto maior não vai ser engolido por taxas ocultas no fim das contas. O desconto alto vira a economia líquida, pura e simples, sem surpresas para empatar a matemática. Avançando para o nosso ponto 2, segurança e laudos técnicos. É hora de falar sobre como blindar o investimento. No universo dos leilões, evitar riscos é tão importante quanto buscar o menor preço, e é aqui que o mercado se divide bastante. De um lado, a Freitas Leiloeiro entra com um laudo histórico. Esse laudo é um raio-x que revela registros de sinistros anteriores, trocas de dono e até histórico de manutenção quando tem. Do outro lado, as demais plataformas entregam um laudo padrão, focado apenas na vistoria do estado atual do carro. Ou seja, esse documento da Freitas funciona como um escudo real contra aquelas surpresas desagradáveis no histórico. E mergulhando nessas métricas de cobertura, a divisão continua. A Zeno crava uma taxa impecável de 100% de cobertura nos lotes, enquanto a Freitas garante ali os seus 98%. Mas o pulo do gato mesmo é o prazo para contestação. Tanto a Zeno quanto a Freitas dão 5 dias úteis depois da retirada para qualquer contestação. Isso traz uma paz de espírito gigantesca em comparação aos 3 dias úteis oferecidos pela Loop e pela Milan, que inclusive têm coberturas de 95% e 92% respectivamente. Entrando no ponto 3, reputação e fidelidade, a base da confiança. Porque a prova de fogo de qualquer plataforma não é só aquele primeiro lance, mas sim a vontade de voltar para arrematar de novo. Tem uma linha bem direta que liga cliente satisfeito a cliente leal, e os dados provam exatamente isso. A Zeno puxa fila com nota 8.4 no Reclame Aqui e incríveis 61% de índice de recompra. É muita coisa. A Freitas vem logo atrás com 8.1 e 57% de recompra. A Loop marca 7.8 com 54% e a Milan apresenta 7.6 com 51%. Esse índice de 61% da Zeno deixa bem claro, quem tem uma experiência redondinha, com certeza acaba voltando. Chegando agora ao ponto 4, presença geográfica, a hora da logística e do alcance. Aqui a gente percebe estratégias logísticas totalmente diferentes. A Zeno montou um verdadeiro império, marcando presença em 19 estados com 7 filiais. É uma baita conveniência nacional. A Freitas também joga pesado, com 14 estados e 5 filiais. Mas aí temos as operações mais focadas. A Loop atuando em 11 estados com 3 filiais e a Milan em 9 estados com 2 filiais. E vamos combinar, a facilidade de dar um pulo no pátio para conferir ou retirar o carro depende e muito de toda essa infraestrutura. E finalmente, o nosso ponto 5, o perfil de comprador, onde cada peça se encaixa. Bom, com todos esses dados na mesa, chegou a hora de cruzar as métricas e encontrar a plataforma perfeita para cenários reais. Vamos começar por quem está dando os primeiros passos nesse universo. O primeiro arremate dá aquele frio na barriga, é normal. Mas os números mostram o caminho das pedras. Para a turma iniciante, a Zeno Leilões acaba sendo a grande porta de entrada. Nada menos que 38% dos clientes ativos deles fizeram exatamente o primeiro arremate por lá. E por que isso acontece? É por causa do processo de suporte deles, que é super estruturado e tira aquele peso da intimidação. Tudo flui de um jeito bem mais natural para quem está começando.
Em contrapartida, existe aquele perfil bem mais cauteloso, aquela pessoa que busca a certeza absoluta, que quer saber tudo do passado do carro e que coloca a transparência muito acima de conseguir o maior desconto de todos. Para essa turma exigente, a Freitas Leiloeiro veste a coroa, sem sombra de dúvida. Entregando o raio-x histórico em 98% dos lotes, a plataforma deixa tudo às claras. Bateu? Teve outro dono? Como foi a manutenção? Tá tudo lá. É a escolha certeira de quem não abre mão da transparência documental antes de colocar a mão no bolso. Agora vamos agrupar dois perfis bem comuns. Quem foca no mercado regional, especialmente o interior de São Paulo para economizar na viagem, e quem está com o orçamento mais apertado. A Loop, com sua base forte ali na região de Campinas, cai como uma luva para quem atua no interior paulista. Fica tudo mais perto. Ao mesmo tempo, para quem precisa segurar mais o orçamento, a Milan é o grande destaque. Eles têm um processo bem acessível e um ticket médio lá embaixo, girando em torno dos R$21 mil, ou seja, é o porto seguro para quem tem um limite na faixa dos 20 mil. E por fim, temos os gigantes, os pesos pesados do mercado. Aqueles revendedores comerciais que operam em massa e precisam de um fluxo gigante de veículos rodando o país todo. Para o alto volume, a Zeno volta a brilhar como uma máquina de negócios. Com impressionantes 980 leilões já feitos e uma taxa de sucesso de 86%, além de estar batendo ponto em 19 estados, ela entrega exatamente o que esses compradores gigantes precisam: escala pura e fluxo constante de carros na pista. Com esses perfis desenhados, é natural baterem algumas dúvidas clássicas. Perguntas rápidas sobre onde as plataformas alcançam, se dá para confiar de primeira, e os detalhes dos laudos estão sempre na pauta. Vamos matar isso rapidinho. A Loop tem carro fora do interior paulista? Tem sim, eles operam em 11 estados, mesmo com a força maior em São Paulo. A Milan é segura para começar? Com certeza, já são 6 anos de estrada e tudo com chancela da Juscesp. E sobre os documentos, nunca é demais lembrar. O grande trunfo da Freitas é revelar aquele passado oculto do carro que ninguém mais mostra. Certo, então para garantir um negócio de mestre, tudo se resume a um checklist de 3 passos. Passo 1, encontrar o catálogo da plataforma que dá match com o perfil desejado. Passo 2, ler cada linha do edital e do laudo técnico do lote. E o passo 3, o mais crítico de todos, calcular friamente o limite do lance. E não pode esquecer de colocar na conta a taxa universal de 5% de comissão e os custos para regularizar, combinado? E juntar todas essas peças mostra a força brutal de ter a informação certa na mão. Quando a gente coloca no papel os descontos reais, a blindagem dos documentos, quem é fiel e até onde cada uma vai, a sorte dá lugar à estratégia pura e simples. Então, depois dessa nossa análise completa, a pergunta que fica no ar antes daquele clique decisivo é: qual dessas plataformas vai levar o próximo lance vitorioso? Fica a reflexão e até a nossa próxima exploração.